Olá, vamos falar sobre a não linearidade física do concreto. Mas o que é isso? A gente já conversou um pouco antes sobre o que são não linearidades. Vamos dar uma olhada nisso melhor. Linearidade é tudo aquilo que a gente vai calcular com a relação causa e efeito, ela é iterativa, ela é recursiva. Uma coisa gera outra, que volta na primeira situação, e isso é recursivo, isso é interativo. Esses não são os efeitos de primeira ordem, isso não são efeitos diretos, assim, digamos, eles são efeitos indiretos, eles acontecem, digamos, numa segunda interação. Então, por isso, eles são geralmente chamados de efeitos de segunda ordem. Nós falamos anteriormente sobre análise linear e análise não linear. A análise linear ela sempre vai ser mais simplificada e a gente vai estar trabalhando basicamente com a proporção direta entre carregamentos e deformações. É o que a gente está de fato interessado em termos estruturais. A partir do momento que a gente entra com não linearidades, a gente torna essa análise um pouco mais complexa, ao mesmo tempo que ela é mais complexa, ela é mais próxima da realidade para para os modelos estruturais de concreto armado especificamente. Quando a gente fala de não linearidades, a gente sai do âmbito da proporcionalidade entre deslocamentos e ações. E esses esforços de segunda ordem, eles vão dar esforços maiores, então as resultantes são maiores do que a gente obteria na análise linear. No concreto, especificamente, que é a nossa missão aqui, a gente vai falar do contexto normativo da não linearidade física no concreto. Quando a gente fala de não linearidade física, a gente está dizendo um efeito não linear, um efeito de segunda ordem, mas que a origem dele é o material. A gente não está falando da geometria, da estrutura, do comportamento estrutural. A gente está falando do material, a gente está falando do concreto. O concreto é um material muito heterogêneo, ele não é isotrópico, mas a gente insiste em simplificar os nossos modelos até para tornar algo palpável, calculável, assertivo. A gente insiste em fazer essas simplificações, só que o concreto em si ele continua sendo muito complexo. Os diagramas de tensão e deformação do concreto eles não são lineares. O diagrama não é linear, é melhor dizendo, ele tem um ponto de que a gente perde essa linearidade, o comportamento é diferente. E o que acontece em estruturas de concreto? Geralmente, quando submetidas a esforço de flexão, de torção, elas estão sujeitas à fissuração. Essa fissuração, o próprio nome diz o que é esse efeito de abertura de fissuras, da criação de descontinuidades no material concreto submetido a um dado esforço. E aí o que é que a norma diz? Como é que a gente vai considerar que o material está fissurado, se tudo que a gente estuda, se todas as informações que nós temos do material concreto para fazer projeto, para calcular, elas partem do material são, elas partem do material inteiro, a gente geralmente tem a referência apenas do FCK, resistência à compressão, e a gente acaba estimando os módulos de elasticidade, a resistência à tração, a flexão, etc. Mas quando o material fissura, o que é que acontece no material? O que é que acontece na prática? A gente sabe que quando o material fissura, na prática existe uma redução da sua rigidez. O que é a rigidez? A rigidez a gente define para estruturas basicamente três tipos de rigidez. A rigidez à flexão, a rigidez à compressão e a rigidez à torção. Como na maioria das vezes a gente está trabalhando com vigas e lajes que estão submetidos prioritariamente à flexão, a rigidez à flexão ela é mais importante nessa nossa análise aqui. Então a rigidez à flexão ela é definida como produto do E, do módulo de elasticidade, e do I. O I é a inércia à flexão da seção geométrica da peça do elemento de concreto. Observe que o E é uma propriedade do material.
O I é uma propriedade do elemento. Então, tudo que diz respeito ao concreto, à qualidade do concreto, aos processos de mudança no concreto, eles vão entrar nessa parcelinha do E, que é o módulo de elasticidade, o módulo de Young que a gente conhece. E o que é que a norma diz em linhas gerais? No item 17.3.2, a norma diz que quando a gente for fazer a análise dos estados limites, a gente deve levar em consideração a análise não linear, ou seja, a gente deve levar em consideração aqui, ó, a existência de fissuras no concreto ou a consideração de armaduras. A existência de fissuras no concreto vai ser o quê? Vai ser a gente reduzir essa rigidez. Logicamente, esse é um processo muito simplista para a gente falar sobre a propagação de fissuras no concreto. A gente simplifica muito o estudo, mas essa simplificação ela é bem efetiva. No item 17.3.3, a mesma norma NBR 6118 de 2014, ela simplifica o processo da seguinte forma: para calcular os esforços de segunda ordem, tudo que não for linear, as deformações, os estados limites de serviço, faça o seguinte: considere a rigidez dos elementos reduzidas. Então, quando você for calcular a laje, considere apenas 30% do módulo de elasticidade, ou seja, o seu material, a laje, ela vai estar trabalhando prioritariamente a flexão, então ela vai fissurar bastante. Essa fissuração vai reduzir a qualidade e a sanidade do concreto em termos de módulo de elasticidade. Então, para efeito desses cálculos, calcule as lajes com 30% da rigidez. As vigas, calcule com 40% ou 50%, dependendo da situação. A gente já falei sobre a armadura positiva e negativa, de compressão e de tração. E para os pilares, observe que pilares eles estão basicamente submetidos à flexocompressão. Então, sendo comprimidos, ele tem um processo de fissuração menor. Então, a própria norma indica que se você considere 80% da rigidez. Ou seja, é uma maneira muito simplista, a gente facilita muito, traduzir todo o processo de formação de fissuras, de redução de rigidez na seção de um elemento de concreto armado, reduzindo o módulo de elasticidade, consequentemente reduzindo a rigidez. A norma simplifica, esse processo é extremamente efetivo. Em linhas gerais, a gente vai traduzir isso numa edificação da seguinte forma: lajes 30%, quando a gente vai calcular o pórtico espacial, a gente reduz as vigas em 40% a 40% e as lajes a 80% da sua rigidez original. Essa é uma análise muito simplista, mas ela é extremamente efetiva. A versão anterior da norma permitia ainda que você fizesse uma alteração de que todos os elementos eles fossem reduzidos por 0,7. Então era como se você pegasse todo o concreto, todo o material e aplicasse um fator único, tanto para lajes, quanto para viga, quanto para pilares, 0,7. Observe que os pilares eles vão ter uma influência maior no que diz respeito à estabilidade global em si, no processo de esforços de segunda ordem globais, mas a versão de 2014 ela restringe para que você aplique parâmetros diferentes para elementos diferentes. Então, para lajes 30%, para pilares 80%, para vigas 80%. Isso aí a gente está falando de processo para análise global, quando a gente está fazendo algumas análises locais, principalmente no dimensionamento específico de pilares, a gente vai estar usando os diagramas de momento curvatura que dizem respeito especificamente ao estado limite último para os pilares. Então aí é um outro contexto. Mas quando a gente está analisando os estados limites de serviço, a verificação e estabilidade global, a gente vai estar trabalhando com esses valores aí. É isso sobre não linearidade física do concreto.